terça-feira, 14 de janeiro de 2020. O nascimento dos chifres e o julgamento. Eu vi 3 pessoas num barco. Era uma outra época. Eu vi uma mulher, essa mulher, ela tinha uma faixa no cabelo e ela tinha um cabelo preso. Ela usava batom vermelho. Ela era magra e era alta. O homem do meio era representado pelo ator Dennis Quaid. E ele tinha entre 35 e 40 anos no sonho. A terceira pessoa que eu vi foi um outro homem. Ele estava de costas e conversava com o Dennis. Esse homem tinha um cabelo peculiar. Ele tinha o cabelo de cima muito parecido com o kippá, que é aquele chapéu do judeu. E embaixo da cabeça, na parte inferior, era careca, só que ele tinha um rabinho. E esse rabinho de cabelo tinha 3 pontas, eram 3 rabinhos. E do rabinho do meio nascia mais 3 rabinhos. Eu não pude ver o rosto desse homem, ele estava de costas. Mas foi fortemente apontado o rabinho do cabelo dele. Então o rabinho do cabelo dele formou 6 rabinhos. No outro flash do sonho, eu vi um outro ambiente. Era um julgamento. E eu vi uma criança numa galeria, nesse mesmo salão do julgamento. Era alto e a criança assistia a esse evento. E do lado da criança tinha um relógio. E esse relógio tinha vida e conversava com a criança. E foi isso que eu vi. Comecei assim, que eu fui ponto a ponto da narração dela. Ela fala que em outra época, passado, 3 pessoas num barco. Besta do mar, 2 homens e uma mulher. Mulher com faixa na cabeça e batom vermelho. Eu coloquei aqui, feminismo. O homem do meio, Dennis Quaid, com 35 a 40 anos. Rapaz mais novo, corte de cabelo que parecia um kippá. Falso judeu ou falso amigo de Israel. Rabo com 3 pontas e no rabo do meio nasceu mais 3 rabinhos, né, que ela fala. Aponta para nascimento de 6 oriundos de um só, né? E da soma dá 7. Ela viu um julgamento que ocorreria. Crianças assistiam ao julgamento na galeria. A galeria representa o alto. Havia um relógio que tinha vida perto da criança e conversava com a criança que estava na galeria. Isso aqui foi para me situar. Aí eu comecei a pesquisar. Idade do ator, né, do Dennis. 9/4/1954, tem 65 anos. Se no sonho ele estava com 35 a 40 anos, então o sonho se passou por volta de 1984 a 1989. O feminismo teve seu auge na década de 90. Logo o período de 1984 a 1989, esse movimento já estava em ascensão. Isso explica a imagem da mulher. Até consegui uma imagem aqui, eu vou mandar para você, até da Madonna. Aí essa mulher aqui, né, sempre esse batom vermelho, ele tanto representa o feminismo, que é o que está destruindo muita coisa, também prostituição, né? A ONU foi fundada
em 24 de outubro de 1945. Que a ONU é feminino, né? Organizações das Nações Unidas. Não fala o ONU, fala a ONU. Me ocorreu isso, tá? Foi uma coisa que me ocorreu, ela é feminina. A década do nascimento dela, da fundação dela, é a inversão da década do ano do nascimento do Dennis Quaid. O Dennis Quaid foi em 1954 e ela em 1945, é só inverter. O rapaz mais os 6 rabos totalizam 7. A conta é 7, né? Eu coloquei aqui 7 chifres, Daniel 7,9. E os outros 3? De repente está apontando que uma pessoa pode ser responsável por formar esses 6 chifres e com ele próprio ser 7. E tanto é que, se você continuar lendo Daniel, justamente os 3 que ela não viu, são 3 que vão cair. Aí eu coloquei aqui, Daniel Quaid. Pode representar a ONU pela data, apesar da ONU ser feminina. A mulher, a igreja, todas elas, religiões, prostituta, né? Porque é assim que a Bíblia trata. O homem, o líder dos 7 chifres, ele pode ser um falso judeu ou um falso amigo de Israel. O julgamento visto pelas crianças pode indicar os fiéis, que a Bíblia diz que se você não fizer como criança não entra no reino do céu, não é isso? Os fiéis vendo o julgamento, grande tribulação, no alto, céu, representado pela galeria. O relógio conversar com a criança aponta para uma realidade fantástica, realidade que não é terrena, aponta para um lugar fora da terra. Então, assim, o que eu entendo desse sonho dela é que a ONU vai estar completamente metida no surgimento desses reinos para a formação do governo do anticristo, e o responsável, pelo menos por 7 chifres, é ou falso judeu ou um falso amigo de Israel. E aqui, um falso judeu, a gente pode entender como um descendente de Abraão, mas ilegítimo. Não é o filho da herança. Se não é o filho da herança, é Ismael. Isso aqui pode também estar apontando para um muçulmano, tá? Um árabe. Daquela região do lado do islamismo. Ou um falso judeu completamente, ou um falso amigo de Israel, ou até mesmo um muçulmano. Dizem, né, que o anticristo, uma das teses é que o anticristo é islâmico. E as crianças assistirem esse julgamento da galeria mostra que não vai estar participando do julgamento e a terra vai ser julgada justamente no governo do anticristo. Então, mais uma vez apontando que os fiéis que se tornarem como criança, vou colocar aqui Filadélfia para ficar mais fácil, já estarão no alto quando esse julgamento começar, quando esse governo começar. É o que eu estou entendendo. Só complementando. Então, junto para a formação disso vai estar a ONU, 7 governos e as igrejas, né? As religiões, muito provavelmente capitaneada pela Igreja Católica. O catolicismo, né? O Papa se aproximou demais dos muçulmanos. E essa coisa como fosse um quipá, esse falso judeu, pode justamente apontar para o filho ilegítimo de Abraão, né? Então são descendentes de Ismael. Então pode ser 7 países árabes ou pró-árabes, com países árabes misturados, esses 7, liderado por esse descendente de Ismael, ou falso amigo de Israel, juntamente com a ONU e as religiões lideradas pela Igreja Católica.